Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Como vocês sabem, eu sou tatuador e eu preciso desenvolver muita coisa na minha vida. Eu sei do meu potencial e às vezes eu acabo ficando triste por não ter tanto reconhecimento do meu trabalho, ter 23 anos e não estar vivendo de fato da minha arte. Eu ainda moro com meus irmãos, moro na casa da minha mãe, tem vários fatores que me faz pensar sobre isso. E sendo que eu sou tatuador ganha bem, e eu poderia muito bem estar sustentando a minha vida. A incerteza, sabe? De você querer morar sozinho, de você querer mudar de cidade, só que você não tem uma estabilidade, uma segurança, entendeu? Então agora eu tô aqui, tô estudando sobre o modo caverna, como todas as experiências que eu tive na minha vida, que eu sei que tudo que demora muito, tudo que é um processo muito longo pra mim, eu acabo desistindo. Então, e por isso que é bom a gente se conhecer. Sabendo disso, várias pessoas, elas indicam a gente fazer o modo caverna durante 6 meses. Só que como eu tô assistindo um vídeo estudando sobre isso, tem a possibilidade de você fazer por um mês, que é o mais simples para mim de fato saber, conseguir ver uma mudança, uma certa mudança. Eu sou movido a resultado, ou seja, se eu faço alguma coisa e não tem resultado, eu já quero mudar, eu já desisto. Então se eu faço alguma coisa e consigo ver um resultado bom, isso me motiva mais, me dá um gás para fazer mais. Então esse modo caverna é de um mês. Eu já tô aqui anotando, preparando todas as coisas que eu quero melhorar na minha vida e de fato ver o resultado que vai acontecer. Então vem me acompanhar nesse modo caverna que eu vou atualizando vocês sobre esse modo caverna, o que eu consegui melhorar. Bora então pro modo caverna. Como você pode se verdadeiramente, se você não gosta do que vê, mude. E pessoal, eu acabei de montar o cronograma que eu vou seguir durante um mês. Hoje é dia 21/5 de 2025 e dia 21/6 de 2025, mês que vem agora, quando completar um mês, eu vou gravar de novo pra vocês e falar o que melhorou. Ó pessoal, e com base no que eu estudei naquele vídeo, se eu seguir tudo isso daqui ó, durante um mês, eu vou melhorar os meus trabalhos. Por que eu vou melhorar o meu trabalho? Porque eu vou estar estudando todos os dias, pelo menos um pouquinho, sobre técnicas relacionadas ao meu trabalho. E eu vou melhorar as vendas pelos meus stories também. Por quê? Porque eu tenho um curso da Luana Carolina, para quem não conhece, e ela fala justamente sobre vender pelos stories. Então eu vou estar melhorando as minhas vendas também. Além de estar cumprindo tudo com aquilo dali, eu tenho que ter no mínimo de 7 a 8 horas de sono por noite. Fazer também jejum de dopamina, ou seja, deixar a vida mais chata, não ficar no celular, não ficar na rede social. Então eu vou estar encaixando essas tarefas que eu tenho para fazer durante o dia aqui nesse modo caverna com a minha rotina de tatuador, atendendo meus clientes mesmo, a academia que eu já pratico também. A academia, ela ajuda muito, eu já tenho essa prática de ir todos os dias, de segunda a sábado. Então um ponto positivo no modo caverna que eu já tenho é a parte da academia. Agora só falta melhorar as outras coisas ali, alimentação, meditação, essas outras coisas. E eu vou mostrando pra vocês um pouco do decorrer da semana, como é que tá sendo, beleza? Agora são 9h28 da noite. Eu tenho que organizar algumas coisas, planejar o meu dia de amanhã. Eu tô dentro do meu quarto mesmo, sem camiseta, porque pessoal, quando você quer começar alguma coisa, você simplesmente tem que fazer. Se a gente ficar esperando tudo tá perfeito, peraí, eu vou organizar o meu quarto, vou vestir uma camiseta, vou gravar melhor, vou colocar uma luz aqui na minha frente, você acaba desistindo. A circunstância perfeita não existe pra nada. Então eu vou começar do meu jeito mesmo, do jeito que tá aqui. Então agora eu vou fazer algumas coisas e vou mostrar pra vocês durante esses 3 dias. E na próxima semana eu volto com outro vídeo, com a parte 2 desse modo caverna, pra mostrar pra vocês aí o que melhorou, o que já mudou. E se você gostar desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal também, beleza? E aqui pessoal, aqui já tem umas fotos minhas que eu tinha colado, e agora eu coloquei ali ó, pra sempre quando eu levantar de manhã, eu já vi tudinho aqui, quais são os benefícios do meu modo caverna, o que eu tenho pra fazer e o controle ali ó, pra sempre eu ir marcando tudinho ali. E aqui ó, como lá mesmo no vídeo tava falando,
se você imprime umas imagens e coloca assim, fica bem mais fácil para você visualizar. Ou seja, tudo isso daqui vai ser resultado da minha disciplina com o modo caverna. Se eu aplicar tudinho o que eu escrevi aqui, eu vou ter uma melhora em tudo isso aqui, ó. E atualizações de ainda hoje, pessoal. Hoje é quarta-feira, 11 horas da noite. Eu achei que eu ia conseguir dormir às 11, só que eu ainda vou jantar. Então é o simples mesmo. Eu ia colocar uma farinha temperada, pegar um suco. Só que como eu mesmo coloquei lá, ó, que não é pra mim comer nada industrializado, e no mais natural mesmo, e eu vou nisso aqui, ó, no básico. Vamos lá na casinha. Vamos lá pra casinha, onde? Vamos pra casinha. Senta. E aqui, pessoal, acabei de finalizar o trabalhinho, esse desenho, na verdade, que eu tava fazendo. E aqui eu comecei a inventar algo mais sombra aqui, ó, que eu ia fazer tipo um sketch, que era você fazer esse risco aqui, ó, no lugar da sombra, sabe? Só que eu não entendo direito sobre sketch, então eu vou deixar desse jeito, vou fazer assim. Mais pra frente eu vou estudar essa sombra aqui, ó, pra mim vir fazer direito. Como vocês viram, eu acabei de finalizar esse desenho aqui. E já são 8 e alguma coisa, quase 9 horas já. E agora, pessoal, eu vou fazer a minha janta. Vou lavar a louça, fazer a minha janta. Pra mim dormir. Eu quero dormir antes das 11 hoje, que amanhã eu tenho que acordar cedo.
Pessoal, agora são exatamente 8h25. Acabei de finalizar as páginas do livro que eu ia ler hoje. Hoje eu li 10 páginas do livro. Eu comecei às 7 horas da noite, agora são 8h25. Eu terminei às 8 horas e essas 10 páginas passou voando. Eu não vi a hora passar. Eu só parei mesmo porque realmente eu tô morrendo de fome. Inclusive daqui a pouco eu vou fazer a minha janta. Essas 10 páginas eu entendi do começo ao fim. As 3 páginas que eu li ontem, eu não sei se é pelo fato de eu ter começado a ler de tarde, o sol tava quente, entendeu? Bate um sono, você deita, bate um sono ali. Eu acredito que seja por causa disso. Ou seja, esse livro que eu tava lendo fala exatamente sobre isso. Se você não colocar o modo KFC em prática, os resultados sempre serão o mesmo. K, saiba o que você quer. F, observe o resultado obtido. E C, mude até que obtenha o resultado desejado. Então, se ontem eu parei para ler 3 horas da tarde, o sol tava quente, eu deitei aqui e toda hora eu tava dormindo e eu não entendi nada das 3 páginas que eu li, e agora de noite eu deitei 7 horas aqui, deitei para me ler e eu consegui ler 10 páginas e super entendi. Ou seja, mude até você ver o resultado novo. Eu não vou mais ler de dia, porque eu sei que se eu parar para ler de dia eu vou estar meio cansado, então eu vou acabar dormindo, e eu sempre vou deixar para me ler à noite, beleza? Isso foi uma coisa que eu já tenho dentro de mim, só que aqui eu peguei mais forte e entendi melhor. Que você observa o que você quer. Eu quero ler livro. Observa o resultado. Ontem eu li de dia porque tava sol e eu dormi. Hoje eu li à noite e eu não dormi e eu entendi tudo. E mude até você conseguir o seu resultado. Ou seja, eu quero ler e eu quero entender. Se ontem eu li de dia, tava sol e eu dormi, não entendi, e agora eu consegui ler 10 páginas, super entendi. Ou seja, eu vou começar a ler sempre esse período, às 7, 8 horas da noite, porque eu ainda não vou estar com sono e eu vou entender muito melhor. O meu foco vai estar muito melhor do que eu ler ali 2 horas da tarde quando eu acabar de almoçar. Só eu fui dormir, era 10h30 da noite. Hoje eu consegui acordar às 6. E faz bastante tempo, como eu falei pra vocês, que eu não acordo cedo, sempre às 8h30, 9 horas da manhã, porque sempre eu vou dormir muito tarde. Então ontem eu dormi cedo e hoje eu acordei cedo. Fui pra academia, voltei de lá, era umas 10h40 por aí. Ainda deu tempo de eu ficar umas meia hora, uns 40 minutos conversando com a moça de lá. Só que fugi um pouco do meu modo caverna, porque realmente a gente tem que fugir de todo mundo, não pode parar para ficar conversando. Eu acredito que seja isso. Você tem que ter foco. Se eu tô na academia, eu tenho que estar focado na academia e não ficar conversando. Sou difícil conversar na academia e geralmente quando eu paro para conversar, realmente são conversas muito interessantes. E hoje a gente bateu um papo legal lá e foi essa única hora que eu desviei do meu modo caverna mesmo. Saí de lá, era 10h40. Cheguei em casa, fiz o meu almoço, a parte da tarde, estudei, vi algumas coisas sobre o meu trabalho. Fui fazer um estudo lá no meu estúdio das 3 até as 6, 6h30 ali da noite. E agora às 7 horas eu parei para ler esse livro. Aquele controle de hábitos, pessoal, que eu coloquei ali para sempre eu ir marcando, falta só tomar 2 litros de água por dia e ler as 3 páginas no mínimo desse livro por hoje. Então eu já vou riscar as páginas do livro porque eu li 10, eu tô super feliz porque eu li, eu não vi a hora passar. E os 3 litros também, eu acredito que eu já bati esses 3 litros, só que eu vou pegar mais porque a minha água já acabou e são apenas 7h30 da noite. São apenas 8h30 da noite, na verdade. Esses 2 dias, pessoal, foram um dia muito produtivo mesmo. A única parte que eu acho chato, que eu acho que eu fico meio assim, é só a questão de eu não estar trabalhando. Eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar ganhando dinheiro, porque senão eu não fico em paz. Eu acredito que todo ser humano que quer alguma coisa na vida, todo mundo gosta de ter o seu dinheiro, ter dinheiro ali. E principalmente a gente que está lutando pelo nosso trabalho, a gente gosta do resultado, que é o que? Trabalho. Então o que eu queria estar fazendo hoje era de fato trabalhando, ganhando dinheiro e não só estudando, entendeu? Por mais que hoje eu fiz um estudo na pele artificial, que é a mesma coisa de estar atuando, a única diferença é que eu não estava ganhando dinheiro, entendeu? Só que mesmo assim, pessoal, tô feliz com o resultado, que hoje foi dia produtivo, eu não fiquei parado perdendo meu tempo, perdi o meu foco com o celular, não fiquei no celular. Hoje eu só entrei nos stories para me gravar algumas coisas pro pessoal
do meu Instagram. 98% dos meus clientes vem tudo do meu Instagram, então não tem como eu fugir do meu Instagram. Sempre eu tô lá no meu Instagram, eu dou uma rodadinha no feed, quando eu vejo uma foto eu já lembro, eu já vou lá e fecho o Instagram, porque sempre eu entro só pra colocar os stories mesmo. Então também tô me policiando, porque isso não é hábito meu, eu sempre tive o hábito de ficar mexendo no celular, ficar ali no Instagram rodando mesmo. Então, querendo ou não, a gente se pega ali, meio que dá uma rodadinha, só que é sempre uma passada de dedo e eu já lembro, eu já vou lá e fecho o Instagram e já vou fazer outra coisa, entendeu? Ó, pessoal, e hoje eu acordei entre as 5 e as 8, eu acordei às 6 horas, já consegui tomar os meus 3 litros no mínimo de água por dia. Já fiz a minha meditação de manhã cedo, só que agora à noite, antes de dormir, eu vou fazer de novo e a minha oração. Atividade física já fiz também, fui para academia cedo. E estudar, já estudei sobre a minha técnica hoje, do meu trabalho. A leitura, acabei de finalizar as 10 páginas de livro. E o sono, hoje eu acordei e eu consegui marcar porque eu tive 7 horas de sono. 7, 8 horas de sono, uma coisa assim, eu não contei, só que tava certo. Pessoal, agora são 9 horas da noite, eu já terminei o meu estudo, eu já tinha ido jantar, só que eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, porque eu tinha esquecido que eu não tinha gravado. Ó, e o estudo que eu fiz hoje, pessoal, ficou assim, ó, tá vendo? Eu trabalhei essa sombra diferente, que é uma sombra rastelada. Esse trabalho aí, ó, que agora eu tô focado nesse novo estilo e ficou assim. E pessoal, hoje tá completando 5 dias que eu iniciei o modo caverna e eu sempre venho gravando um pouco aqui pra vocês da minha rotina mesmo. Só dessa primeira semana agora, claro, como eu tô começando agora, é os meus primeiros dias ainda, a gente ainda tem aquele pequeno deslize de pegar o celular, às vezes vai postar um story, porque o meu trabalho é no meu Instagram, e a gente acaba deslizando, vendo outros stories ali, rodando um pouquinho o feed. Só que é coisa de rodou o feed, vi 2, 3 publicação de alguém ali, eu já me lembro, tomo consciência que eu não posso fazer aquilo dali e eu volto pro meu modo caverna de novo, vou lá, posto pro pessoal ver, desligo o celular e continuo a minha rotina mesmo. E hoje é domingo, pessoal, como a minha academia é fechada, hoje eu fui fazer uma caminhada numa praça aqui perto de casa e aproveitei e levei o meu livro também que eu tô lendo e eu consegui ler 10 páginas, na verdade 10 não, li 9 páginas desse livro, por mais que tava um barulho do pessoal lá, eu consegui me concentrar muito bem ainda e é o meu primeiro livro mesmo que eu tô pegando fisicamente, o outro eu li pelo celular ali, foi bom,
Só que o primeiro livro físico que eu tô lendo é esse. E para uma pessoa que começou há 5 dias a ler o primeiro livro e já tá com esse foco todo, porque é difícil, você perde a linha de raciocínio muito rápido, ou senão você lê e acaba que você não entende nada, você tem que ficar voltando. E para quem começou há 5 dias atrás ler esse livro, eu acredito que eu tô quase na página 70, ou já tô na página 70 desse livro. E eu entendi tudo, tô super focado mesmo. Só nessa primeira semana de 5 dias agora, só nesses primeiros 5 dias, eu já notei uma diferença enorme. Primeiro dia, eu dormi cedo, acordei muito cedo, acordei 6 horas, se eu não me engano. Consegui acordar 6 horas, fui 7 horas pra academia. Faz muito tempo que eu não conseguia ir cedo pra academia. E sempre quando eu já começo a academia lá pelas 9, 10 horas, que é o horário que eu tava indo, eu já ia muito desanimado, porque eu sabia que eu tinha perdido metade do meu dia acordando naquele horário e não estava me fazendo bem psicologicamente. E na parte da manhã eu só fazia academia mesmo, e praticamente já foi metade do meu dia e eu fiz só academia. Então estava me matando acordar 9 horas da manhã, ir pra academia e saber que eu perdi metade do meu dia e não fiz praticamente nada. Então no primeiro dia eu dormi cedo, eu acordei cedo. Hoje eu acordei 5 horas da manhã, eu consegui acordar 5 horas da manhã para me fazer o trabalho que eu fiz hoje. O trabalho era às 9, só que eu acordei às 5, tomei um banho, relaxei, fiz meu café, tomei uma água, meditei, orei. Depois eu vim pro meu estúdio, organizei tudo, postei alguns stories pro pessoal, conversei com alguns clientes. Então deu tempo para me fazer muita coisa das 5 até as 9, que foi o horário que a minha cliente chegou. E depois disso, a gente acabou, eram umas 11 horas, meio-dia por ali. Eu vim, fiz o meu almoço, almocei. Quando deu umas 1 hora da tarde, eu dei uma descansada, almocei. Descansei quando foi às 2, pessoal. Comecei a ler o meu livro e às 3 eu fui pra praça, já para fazer a caminhada de 10 minutos ali, que é o exercício do dia lá no meu controle de hábitos. Fui fazer a caminhada, vi pessoas diferentes. Tava num ambiente muito bom, porque lá tava ventando bastante. E ainda por cima fui ler o meu livro. Então foi muito bom ter ido. E agora são 5 e pouco já. E eu ainda vou dar uma analisada no meu portfólio, que eu tenho que ver como é que eu vou fazer ele. Só que, pessoal, por enquanto esse modo caverna está sendo excelente para mim. Eu sei que eu tenho muita coisa ainda para melhorar, para me surpreender com os resultados ainda. Só que de primeira está sendo excelente. Completar uma semana agora, hoje é o dia 5, vai completar uma semana. E quando completar um mês, pessoal, eu vou trazer um novo vídeo aqui para vocês, falar como é que foi a experiência, se realmente eu fiquei firme ou não. Durante esses 5 dias agora, vocês estiveram comigo durante as minhas semanas. E agora eu vou simplesmente estar sozinho, sem ninguém observando, sem ninguém olhando. E vai ser eu por eu mesmo, então eu tenho que estar focado, determinado ali. E no final do mês agora, quando completar um mês, pessoal, eu trago a parte 2 desse modo caverna aí, porque realmente eu quero muito melhorar os meus resultados. Aquele livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, além de eu estar melhorando a minha técnica, estar voltando à leitura, o hábito de leitura, eu ainda estou estudando sobre comportamento humano, que é uma das minhas paixões. Por isso que escolhi ler aquele livro de autoajuda. Então eu estou muito focado nele, está sendo um livro muito bom, aprendi muita coisa. Hoje mesmo eu pude colocar algumas coisas em prática, achei muito interessante, não foi 100%, tipo assim, apliquei aqui, já vi resultado, não foi isso, porque leva um tempo ali pra gente pegar o jeito. Só que eu tô entendendo super bem aquele livro, e agora eu vou terminar, pessoal, de organizar minhas coisas. E aquele controle de hábito, a única coisa que falta pra me marcar lá é justamente tomar os 3 litros de água por dia. Eu acredito que eu já tô quase batendo a minha meta dos 3 litros de água por dia. Só que eu vou terminar ele só à noite. Eu vou riscar ele só à noite, quando de fato eu ter terminado de concluir essa tarefa. Agora o restante, leitura, caminhada, estudo, tudo tá ok. O horário de sono, quantas horas eu dormi, o horário que eu dormi, o horário que eu acordei, tá tudo ok. Beleza? E daqui um mês, pessoal, daqui um mês eu trago o resultado para vocês, o que melhorou, o que eu consegui evoluir, beleza?
E se você também, pessoal, gostou desse vídeo, tem interesse sobre esse assunto, achou interessante, também tá precisando fazer ali porque você também quer melhorar alguma coisa, quer melhorar o seu foco, quer melhorar a sua vida na faculdade, no curso, na sua nova profissão, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like para mim realmente saber que vocês gostaram, para mim trazer a parte 2 mais motivado ainda, mais feliz ainda de saber que realmente vocês têm interesse na parte 2, beleza? E se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos que eu deixar aqui. E é isso, até a próxima.